Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Simples Não É Fácil. E no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre o XP SF11, um fundo, segmento de fundos, né? Eu vou explicar toda a teoria aqui, né, para vocês aqui, o porquê que eu acabo investindo mais em FOFs, no caso, fundos de fundos, do que simplesmente fundos normais, aí, vamos dizer assim, um exemplo como se fosse o IRDM11 ou o GGS11. Por que eu prefiro, às vezes, alocar em fundos, tá ok? Mas antes disso, eu gostaria de pedir você que comente aqui embaixo se você investe já em fundos imobiliários e se você já investe já no XPSF11, beleza? Vamos iniciar aqui dizendo o seguinte, tudo sobre esse fundo. Eu vou trazer aqui a participação do fundo, né? E um estudo que eu acabei fazendo também sobre o XPSF11, ok? Então vamos lá. Hoje o XPSF11 estava sendo cotado a R$ 6,17, bem barato, né? Isso é muito bom, porque com a elevação dos juros, eu até trouxe aqui, ó, os juros por mais tempo aqui acima de R$ 15, provavelmente esse fundo tende, né, a continuar patinando aqui antes de acontecer alguma coisa. Pode ser que se cair mais, né, seja uma melhor ou uma oportunidade, né? No caso, por quê? Porque quando a cotação cai, o yield, né, normalmente ele tende a subir mais, né? A liquidez diária dele está em torno de 367 mil negócios por dia. O último provento, o último dividendo dele foi em torno de 8 centavos por cota. Isso representa o dividend yield de quase 14%. E eu gosto muito de investir em fundos imobiliários por causa disso aqui, porque ele é livre de imposto. Então, se fosse o caso de aplicar no Tesouro Selic, provavelmente, por mais que ele pague ali, vamos supor, tem taxa já 14% ou 15%, tem ainda a correção aqui do IR, né? Então acaba caindo ali o retorno, né? E aqui eu tenho um retorno travado, né? O valor patrimonial dele está sugerido é que a cota fosse cotada a R$ 7,44. E aqui está sendo cotada a R$ 6,17. Então tem uma boa simetria de risco, né? O preço dividido pelo valor patrimonial dele abaixo de 1, 0,84. Isso é muito bom, porque tem uma boa simetria de risco. Quando a gente pula aqui, eu baixei aqui a planilha aqui do relatório gerencial dele, a gente pode ver aqui que ele é bem diversificado, tá vendo? Isso tudo aqui, no caso aqui, é fundos que ele aplica, né? Ele compra cotas e quando tem os dividendos pagos lá por eles, ele simplesmente pega eles e distribui aqui pra gente, né? Isso é muito bom. Por quê? Porque a participação dele aqui não é tão grande, tá vendo? 6%, 6,3%, 6,2%, 6,2%. Tem outros aqui também que tem uma quantidade bem grande, tem muito fundo aqui dentro dele, né, que representa 20% ainda em outros. Isso é muito bom. Eu peguei aqui esse juros aqui de 5 anos brasileiro, que é a taxa média normalmente aqui, que é rolar das dívidas no Brasil. Infelizmente isso é muito ruim, porque os juros no Brasil rola pequeno vencimento ali, os juros mais longos mesmo tem muito liquidez, né? E aqui a gente pode ver que desde novembro de 2024, o juros disparou para cima, né, batendo aqui até 16,16%. Hoje está aqui em torno de 15,48%, bem alto, e tem a projeção também, vou colocar aqui para vocês verem aqui, ó, projeção da Selic para 2025. Né? Aqui teve uma piora no caso aqui, ó, a taxa Selic deve encerrar o ano em torno de 15%, contra 14,75% no documento anterior, né? Isso aqui saiu 5 dias atrás, né? Pra você ver como é que tá, né? A piora aqui na economia brasileira, na verdade a projeção de piora, né? Ainda são indicadores, a perspectiva aqui de juros mais elevados. Não é que pode acontecer, quer dizer, pode acontecer, não é que vai acontecer. Tudo pode mudar. O bom da economia é isso. E aqui, ó, eu trouxe um estudo, né? Aplicando aqui com R$ 100, então investindo pouco, né? E tem um outro estudo também que eu fiz aqui, né? Mas eu trouxe aqui primeiro, aplicando aqui a R$ 100, a quantidade atual, né? Que está aqui, 6,17, né? E quantas cotas eu conseguiria comprar e o provento que eu conseguiria aqui, né? O bom disso tudo é que eu fiz ao longo de um ano, né? Então, só de capital aqui, sem investir, você teria, no caso, 1.200. Você compraria aqui, vamos supor, né? Que a cotação permanecesse ali em R$ 6,17, você conseguiria a quantidade total de fundos imobiliários do XPSF, 192 cotas no caso, isso daria R$ 15 ali
até no final, né? Mas totalizando tudo ao longo do ano, daria em torno de R$ 99,94. Tá aqui a quantidade, né, sempre subindo maior. O provento aqui no início é quase nada, né? Bem pequenininho, tá vendo? E aqui ele vem subindo, né? Eu totalizando aqui a R$ 15,36. Lembrando que esse aqui é o efeitos compostos, né? Então juros sobre juros, resultando aqui a R$ 99,84. E se fosse o caso de aplicar um pouco mais, né? Fosse o caso de ser R$ 1.000. No início aqui, né? E considerando aqui que o aporte permanecesse a R$ 500. Quanto é que teria? O resultado seria um pouco mais diferente, né? Então você começaria a ter aqui 162 cotas, isso daria R$ 12,96 de provento. No segundo mês já começaria ali aplicando R$ 500, né? Totalizando com aqueles 162 que você tinha, daria mais ou menos em torno de R$ 500 ali, daria mais ou menos 80, 81 cota mais ou menos, já pularia para R$ 19,44, né? E no final, aqui, só com o dinheiro que você colocou, se fosse o caso, daria em torno aqui de 6.500. Se você continuasse aplicando, daria uma totalizando aqui, nos juros compostos daqui, de R$ 500,83. Isso é muito bom, porque, querendo ou não, tem aquele efeito bola de neve, né? Então você tem aquele retorno. O bom de investir em fundos imobiliários é isso, que com pouco dinheiro você consegue comprar aqui, no caso, R$ 6,17. Você recebe aqui 8 centavos, 8 centavos ali por cota. Isso faz aquele efeito bola de neve. A longo prazo faz bastante diferença. É por isso que eu sigo comprando FOFs aqui, no caso, porque tem um beta, né? Tem uma volatilidade normalmente maior. É como se fosse comprar um ETF, né? Um exemplo do BOVA11. Você compra ali, tem bastante fundos aqui dentro dele, mesma coisa do BOVA11, que tem bastantes ações ali dentro do índice. E isso, na hora que ele é corrigido para cima, né? Como eu vejo que tem uma boa simetria aqui de risco, ele pode ser que suba mais, né? Do que os fundos imobiliários. Claro que isso é individual, depende de cada um, mas era isso que eu queria trazer para vocês. E aí, gostou do estudo que eu fiz? Foi bem interessante, foi bem cru, vamos dizer assim, porque eu não coloquei esses dividendos revertidos, né? Eu coloquei ele ali, simplesmente aqui, proporcional à quantidade aqui de R$ 500, vai aumentando e tudo mais. Mas eu achei que ficou bem interessante. Me diz aí o que você achou. Coloca aqui nos comentários se você já investe no XPSF11 e me diz o que você achou do vídeo. Eu espero trazer mais vídeos desse tipo de fundos imobiliários, né, para vocês aí. Era isso que eu tenho para hoje.